Hoje é dia, bom, como todo mundo sabe, 7 de setembro, data que se comemora a independência do Brasil, proclamada nesse mesmo dia em 1822. Há quase 200 anos, né? Professor Vila, vamos lá, vamos começar a explorar aí o seu conhecimento. Vamos lá. Nas escolas, de uma maneira geral, o ensino a respeito desse episódio, da história do Brasil, é muito falho, né? Eles propagam muitos mitos com relação a isso. A realidade não foi bem como a pintada no quadro do Pedro Américo. A coisa toda mas em parte é normal. Cada país constrói seus mitos, né? Isso faz parte da história de cada país e sempre o ensino didático de cada país se constrói uma série de legendas, tal, e assim se reproduz a história. Agora, o episódio de 1822, claro, você tem, durante um período nem foi comemorado a independência de 7 de setembro, foi comemorada a coroação dele em 12 de outubro, né? Mas, isso Dom Pedro I, entende-se. Mas a partir já dos anos 30 do século XIX, passou-se para o 7 de setembro. O fato em si, alguém fala assim, mas é meramente simbólico. Mas independência é um fato simbólico, é um momento, né? Assim como a do México. Tem a noite de 15 para 16 de setembro de 1810, o chamado Grito de Dolores e tal. Então, mas foi um fato em si importante, né? Falar que não teve independência, que é uma farsa, isso, aquilo. E que essa coisa grandiloquente, todos os países têm heróis que, se forem sendo estudados com um pouquinho mais de cuidado, não são tão heróis, mas assim. Então essa história, ele teve uma desinteria, ele estava numa mula, né? É porque tem uma história de cursinho. Os cursinhos fizeram muito mal o ensino de história do Brasil. Os cursinhos fizeram muito mal, porque ridicularizaram toda a história universal e a história do Brasil e tal. E a maior parte dos professores de cursinho não conhecia história também. Com todo respeito, que eles achavam que ficar reproduzindo aquilo é história. História é estudar, fazer pesquisa, é desenvolver trabalhos de mestrado, doutorado, pesquisas acadêmicas e tal, e não ficar reproduzindo uma história na base da palhaçada, da chanchada de Grande Otelo e Oscarito e tal. Agora, claro, é uma data fundamental. O Dom Pedro muda muito, né? Nesse momento ele é o defensor perpétuo, etc. tal. Um ano e meio depois ele fecha a Assembleia Constituinte, um ano e 2 meses depois, em novembro de 1823, a mando militar, vai lá, o exército fecha a Assembleia Constituinte, e meses depois, em março de 25 de março, isso que é o nome da rua, né? Sim. 25 de março de 1824, ele impõe uma Constituição ao país, a primeira que vigora durante todo o Império e tal. É importante isso, a figura, o que o Dom Pedro ao mesmo tempo combina um forte perfil autoritário, em alguns momentos com perfil liberal, tanto que quando ele volta a Portugal após a abdicação, em 1831, que é um golpe militar que derruba Dom Pedro a 7 de abril de 1831, lá ele tem um perfil liberal, ele participa da Revolução dos Liberais. É boa e é suficiente a documentação sobre 7 de setembro? Olha, tem o Pedro Américo é um grande cara, da Paraíba, nasceu em Areia. Ele pintou esse quadro na Itália, em Firenze, né? E o quadro foi inaugurado em abril de 1888 com a presença de Pedro II, da Rainha Vitória, da Rainha da Sérvia, presença do rei de Portugal, e eu achava que foi tão depois, eu estava olhando até o cartaz, a presença do imperador alemão, que era parente, o imperador alemão que tinha parentesco com o Dom Pedro II e tal, e o imperador austríaco. Ele ficou um tempão pintando esse quadro lá, o Pedro Américo, e depois vendeu mais de 100 mil ingressos, porque o sujeito, para ver o quadro, precisava comprar ingresso e tal. O Pedro Américo depois volta ao Brasil, após a proclamação da República, ele que viveu em Firenze anos e anos, né, com dinheiro, uma bolsa do Dom Pedro II, adere à República e vira deputado constituinte na Constituinte em 1891. Agora, ele, para fazer esse trabalho, ele buscou informações da época, conversar com personagens, né, e teve como base alguns quadros europeus que reproduziam cenas mais ou menos parecidas. De Napoleão. Napoleão. Agora, falar em plágio é exagero. Conhecido, né? Plágio mais, né? Mas tem a questão do Napoleão III em Solferino, bom quadro. É um bom quadro. O quadro é um quadro representativo. Você pode fazer várias leituras político-ideológicas do quadro, tal, né? Agora, o mais terrível, Edgar, é que esse quadro ninguém pode ver.
Por que ninguém pode ver? Tá Porque no Ipiranga. fecharam o Tá Museu do fechado. Ipiranga há 4 anos! E vai abrir em quando? Em 2022. 22. É Não tem inacreditável, projeto. não tem sequer projeto, né? Então é um É absurdo. lamentável. Então Lamentável. hoje devia ter uma fila danada, Exato. né? Exatamente. Semana da Pátria, todo mundo lá cantando o hino, vendo o quadro, não pode ver. Passeando pelos jardins Pelos do museu, jardins, que são bonitos então os jardins. bonitos os jardins, tem todas aquelas estátuas importantes que contam a história da independência. O bairro, todas as denominações do bairro do Ipiranga são denominações da independência, personagens da independência. Tem uma rua que o pessoal passa embaixo do fura-fila, que é Juntas Provisórias, que tem um amigo carioca que falou, pô, que estranho, é juntar alguma coisa provisoriamente lá. Eu falei, não, são as juntas após a independência, constituídas nas câmaras municipais, juntas de governo e tal, né? Então você imaginou um passeio no bairro? Tá tudo fechado. Ninguém tá nem aí com o bairro, com as ruas. Ali no parque... Ele está sob a guarda da USP, Da USP. que é dependente. É. Que não é independente, depende do governo e não consegue fazer nada. Tá lá com a USP, e aquelas, no Parque da Independência, tem umas estátuas belíssimas, sei lá, com espadas, roubaram as espadas, o túmulo do Dom Pedro, os restos mortais, tá lá. Há tempos atrás você não podia chegar, porque era o cheiro de urina fortíssimo e tal. Agora, nem próximo você chega. É um absurdo, e ninguém reclama, né? Um grande empresariado, por exemplo, podia adotar o Museu do Ipiranga, falar, olha, nós vamos fazer uma tremenda reforma aí, vamos cuidar do parque. Ninguém, silêncio absoluto. Ô Vila, tem aqui os ouvintes que nós convocamos. Lá você pode mandar pergunta pro Vila, né? Pelo nosso WhatsApp, 11 931 7009. E as pessoas estão querendo saber aqui, Vila. Vamos ouvir. Morning Show. Bom, eu queria dizer em primeiro lugar que eu amo vocês. Aqui é a Beatriz, Obrigado. de Londrina, no Paraná. E a minha pergunta para o professor é a seguinte. Professor, ainda dá tempo de devolver o Brasil para os índios e pedir desculpas? Olha, é bom lembrar que as comunidades indígenas lutavam muito entre si. Essa ideia idílica do Brasil nunca existiu, né? A gente tem a ideia... Os índios no Rio contra os índios de São Paulo eram inimigos. Assim como você vai no mortais, Império né? Azteca. O Império Azteca foi conquistado, a princípio, com 600 soldados do Cortés, que ele perde 300 na La Noche Triste, com 80 mil soldados indígenas que odiavam os aztecas, os seus sacrifícios cerimoniais. O último deles de 5 mil que foram sacrificados. O Império Inca, vocês nem imaginam o que era em termos de opressão e como o Pizarro usa dessas contradições para conquistar o Império Inca. Aqui no Brasil, que não tivemos organizações estatais tais quais no Peru e no México, também existiam contradições dos diabos, que os franceses usam contra os portugueses e os portugueses contra os franceses, por exemplo, na Baía da Guanabara, né? Já na metade do século XVI e tal. Então, essa ideia de visão idílica, que todos são bons, etc., nada disso tal. Agora, a questão que se coloca, acho eu, da questão da independência, é que muitos falam assim, teve uma época quando o Portugal entrou na União Europeia, que falava assim, puxa vida, hein, se não tivesse tido a independência, nós estávamos na União Europeia, não precisava fazer toda essa correria com o passaporte, estaríamos viajando numa boa, tal, né? Pô, não é assim, né? Quer dizer, você tem um momento... É que o Brasil era muito mais importante economicamente que Portugal, quer dizer, a colônia sustentava a metrópole, literalmente, né? E você tem projetos, no plural, independentistas. Sim. Há um projeto que é o do Dom Pedro, que acaba sendo vitorioso, da monarquia constitucional, etc. tal, mas havia um projeto republicano, por exemplo, né? O projeto republicano que estava muito forte no Nordeste. Nós temos um Nordeste insurgente que dá na Confederação do Equador, de 1824, no Frei Caneca, que é a grande figura independentista, não é Tiradentes. Tiradentes é uma construção historiográfica, nós nem sabemos como Tiradentes era, a não ser a idade, os bens que tinha, inclusive escravos, nunca escreveu uma linha. A grande figura independentista é o Frei Caneca. Ô Vila, nessa ideia, né, do que... do caminho que a gente trilhou para chegar até essa situação do Brasil, acho que você já respondeu várias vezes, mas eu queria te perguntar pelo seguinte, o Dom Pedro, desde o Fico, né, que foi no começo desse ano, né, de 1822, né, o dia do Fico lá e tal, até chegar na independência, né, na proclamação da independência, a alegação dele era de que Portugal era um país escravagista e queria manter, né, a escravatura aqui no Brasil. Depois da independência, no entanto,
a escravatura continuou, seguiu por longos anos ainda, né? Sim, até 1888. Dom Pedro também tem um pouco dessa coisa do político de prometer e não cumprir, de mentir ou omitir. Ele chegou até a assinar um tratado que ia acabar em 1831, né? Acaba não cumprindo. Alguns dizem que a queda dele em 31 tem a ver com a possibilidade do fim do tráfico de escravos e a médio prazo da escravidão. Agora, tem essa questão, você tem um império escravista, né? Agora, tem as questões que envolvem Dom Pedro, porque o pai, Dom João VI, foi coroado imperador de Portugal, Brasil e Algarve, tal, aqui no Brasil, né? Quando ele volta a Portugal, em 1821, o Dom João VI, ele volta obrigado, porque tinha ocorrido em 1820 a Revolução do Porto, que estava lutando pela constitucionalização, na verdade, Portugal não tinha Constituição, e aí você tem aquela grande eleição em Portugal, no Brasil, etc. E tem uma espécie de Assembleia Constituinte, vamos chamar assim, grosso modo, as cortes lá em Portugal estavam redigindo a nova Constituição, com a presença de brasileiros, deputados brasileiros. É que as contradições entre Brasil e Portugal eram muito grandes, não era impossível, não havia condições de fazerem parte do mesmo corpo. Pensou-se até numa monarquia dual em certo momento, com sede em Lisboa e no Rio de Janeiro, Dom João VI lá, Dom Pedro I aqui. Sim. E tal. Porém, isso também foi um projeto que naufragou. A questão independentista estava colocada ou Dom Pedro, e aí o Dom João VI foi um grande leitor de conjuntura. Quando ele disse para o Dom Pedro, antes que um oportunista faça, um aventureiro faça, coloca a coroa em você e tal, porque estava claro, o processo independentista já ocorria na América Espanhola, desde 1810. Nós estamos em 22, portanto há mais de uma década. Ou ocorreria a independência com Dom Pedro I, ou a médio prazo, uma independência feita aqui por brasileiros e até com a possibilidade de um regime republicano. Ou o Brasil ia se fracionar em vários países, tal qual a América Espanhola. O Brasil só não se fracionou em vários países por causa da monarquia centralista. Se não fosse a monarquia centralista do Rio de Janeiro e que impôs a força a centralização do Brasil, o Brasil ia se dividir tal qual a América Espanhola. Ô Vila, qual é na tua visão a relação que guarda desses fatos que você está trazendo pra gente aí, sim, com a tua opinião de que o Brasil ainda não se transformou de fato numa república? Numa república. Olha, tem uma gozação que fazem no finalzinho lá em 1889, quando chega a notícia na Europa da República, falava-se que o único grande republicano no Brasil era o imperador Dom Pedro II, tal, né? Que tinha o sentimento da coisa pública, do cuidado da coisa pública. Olha como era. O Brasil é um país fantástico. Mas o Deodoro, em 15 de novembro, naquela manhã, naquela sexta-feira, só anunciou, nunca proclamou a República. Agora, alguém vai dizer assim, mas aplica-se a mesma expressão à independência? Não. Você tem a configuração. A independência foi independência. O Brasil constituiu um novo Estado com uma Constituição, com uma estrutura de 4 poderes. Vai lembrar que a Constituição de 1824, você tem o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o poder pessoal do Imperador, que era o poder moderador e tal. Você construiu uma estrutura de Estado que não era nova. Quando o Dom João VI vem para o Brasil, era só príncipe regente, ainda não era Dom João VI, há uma interiorização da metrópole. Quer dizer, quando a metrópole chega aqui em janeiro de 1808, primeiro na Bahia e depois no Rio, você cria instituições durante um longo período joanino aqui no Brasil. Essa estrutura de Estado vai ser usada por Pedro I quando da independência. Vila. Mas você tem várias propostas distintas. Eu citei o caso do Equador. Entre as figuras históricas que cercavam Dom Pedro I, futuro Dom Pedro I, em 7 de setembro, qual simboliza a defesa da democracia? Quem era o mais liberal? O José Bonifácio, inegável. Ele é o grande cara, inclusive na questão da escravidão, né? Ele é a favor da abolição da escravidão. Por isso que você torce pro Santos, tá? Tem os irmãos Andrade. Santos já tem uma carreira longa pela liberdade e pelo esporte bretão. Aliás, você falou em Santos, tudo, me lembrei da Marquesa de Santos. Marquesa de Santos. Qual é o papel dela na vida pública, né, do Dom Pedro ali? O Dom Pedro era um sujeito, quando você vê as biografias do Dom Pedro, tem algumas aí no mercado, boas, é uma pessoa estranhíssima. Ele nunca teve uma educação formal, nunca estudou, ele sabia que nunca. E era mal visto pela coroa, não era? Depois de um certo tempo. Ele teve, que a família também, né? A família era complicada, né? Primeiro a mãe, a Carlota Joaquina, era doida de pedra. Sim. E feia, uma das mulheres mais feias que eu já vi no mundo. Porque quando o Debré faz um retrato dela, ela é horrorosa. E olha
maneira que quando você faz um retrato, você melhora, né? Você dá uma garibada e tal. Era uma coisa horrorosa tal. A família era louca. De Dona Maria. De Dona Maria I louca, né? Então, e uma família com 1000 divergências, o irmão Dom Miguel, que tinha rivalidade com Dom Pedro, a situação é muito complicada. Agora, e a formação dele é muito precária. Ele disse que vai ser, quando ele quis educar muito seus filhos, ele seria o último dos braganças ignorantes. Ele disse isso. Agora, por outro lado, ele tinha um talento, ele era um sujeito muito inteligente, um talento musical que foi reconhecido por muitos. A música do hino da independência é dele, e é uma música muito boa. A letra atribuíam a ele, na verdade, é do Evaristo da Veiga. Quando ele vai para o exílio, antes de ir para Portugal na Guerra Civil, ele passa pela França, tá? O Rossini o recebe, o ouve, conversa, ele assiste alguns recitais. É incrível, ele tinha uma potencialidade assim, muito grande, mas nunca passou pelo ensino formal. E tinha variações emocionais terríveis e tal. Agora, a grande figura de mulher é a Princesa Leopoldina. Ela é chave. Primeiro, ela tem um estudo muito acima da média da família real. Pô, ela veio de Viena, de Viena. Conhecia ciências naturais, trouxe vários sábios cientistas austríacos aqui para o Brasil e tal. E ela articula, inclusive com uma ampla correspondência, para garantir o reconhecimento da independência do Brasil. Ela é a grande figura e foi muito mal tratada pelo marido tal, que tratava muito bem em si a Marquesa de Santos, né, que era amante, teve uma filha que faleceu relativamente cedo, a Duquesa de Goiás, e ela é a grande... Era bonita. A Marquesa é bonita e vai casar depois com o Brigadeiro Tobias, o da Rota aí, né? E ela vai depois ter uma longa vida tal, vai ficar muito rica, a Marquesa de Santos tal. Agora, a figura da Leopoldina é uma grande personagem que ultimamente tem bons trabalhos que acabaram sendo publicados e pesquisas sobre ela, inclusive sobre o seu papel político no processo independentista. Quem que é o personagem mais fascinante desse começo do século XIX, na tua opinião? Olha, eu gosto de alguns. Eu gosto do pai do José de Alencar, que participa da independência. É um padre, José Martinez de Alencar, pai do Alencar. Ele teve 8 filhos. No testamento ele escreve por fragilidade humana. Essa é a expressão que ele usa. E o pai dele, o José Martinez de Alencar, é um grande cara. Ele participa de minha carne é fraca. Ele participa de 1817. A avó do José de Alencar, mãe do padre José Martinez de Alencar, Dona Bárbara, é a primeira presa política do Brasil, tal. Ele participa de 1817, depois ele é deputado nas cortes em 1821, foge, quando é para assinar a Constituição, ele não quer assinar, porque a Constituição no fim tinha artigos contra o Brasil, foge para Londres, José Martiniano, vem para o Brasil, participa da independência, depois participa da Constituinte de 23, participa da rebelião de 1824, né, contra o Dom Pedro, a Confederação do Equador, Pernambuco, Ceará, tal, é preso, o seu irmão morre, Tristão de Alencar Araripe, ele é condenado à morte. Aí faz uma súplica ao imperador, um texto incrível. Ele tenta justificar o injustificável. Eu estava na confederação, fui eleito, presidi a reunião, mas eu era contra. Como era contra? O cara foi eleito, presidi a reunião dos rebelados, tal. O imperador o perdoa da morte. Ele é eleito em 1826 deputado por Minas e Ceará. E em 1831, no 7 de abril, ele derruba Dom Pedro. Né? Ele é um dos articuladores da queda de Dom Pedro. Em 1840, o golpe da maioridade, ele que articula, tanto que o José de Alencar, num livro, numa pequena memória, faz uma referência breve às reuniões que tinha, ele quando pequeno assistindo, vendo o pai, e o pai era um hábil político, foi deputado, senador, e sabia, e era toda a habilidade que o pai tinha, o filho não tinha, porque o escritor José de Alencar, ele foi deputado e ministro da Justiça, mas guardava o rancor na geladeira e tal, era um sujeito que não tinha a mínima habilidade, e o pai liberal, filho do Partido Conservador, veja a contradição, ele é uma grande figura, pouco conhecida, lembrada um pouco no Ceará, tem uma rua ali. Tem biografias boas? Tem pouquíssimas. Uma vez eu até me aventurei, eu ia muito ao Ceará quando estava estudando um livro sobre a seca, eu recolhi até um material dele como presidente de província, tal, discursos, eu falei, um dia escrever um livro, mas aí vai demorar. Fala, Vini. Como que se deu o processo de reconhecimento dos outros países como o Brasil como nação? Demorou muito? Quem foram os primeiros? Na década de 20, passou pelos Estados Unidos, pelo reconhecimento inglês, foi importante. A Inglaterra era a chave. Os Estados Unidos era importante, tudo bem, mas não tinha importância, né? Mas a Inglaterra, então o reconhecimento, há trabalhos, inclusive bons estudos, né, sobre todo o processo do reconhecimento diplomático dos países. E aí a Leopoldina também joga um papel fundamental, reconhecendo, e aí dependeu de Portugal também dar o aceite. Aí que vem aquela questão do empréstimo de 2 milhões de libras esterlinas, que o Brasil acaba assumindo essa dívida que Portugal tinha na Inglaterra,
E o Dom João VI acaba chancelando. Durante um período, inclusive, ele era considerado, havia o título ainda que ficou de imperador do Brasil para o Dom João VI, mas por um breve período, porque ele morre logo depois, e aí há a querela da sucessão. Porque quem era o sucessor do trono em Portugal? O filho mais velho era Dom Pedro I. Mas a Constituição de 24 não podia acumular coroa. Enfiaram um artigo, porque já prevendo essa possibilidade. Então ele não podia acumular coroa. Se ao mesmo tempo imperador do Brasil e rei de Portugal. Ou ele era uma coisa ou era outra. E aí quem ia sucedê-lo? Então o que o Dom Pedro faz? Assume a abdica em seguida, para sua filha mais velha, Dona Maria da Glória e tal. Só que o irmão, Dom Miguel, fala, não, pois era o Dom Miguel, falei, eu quero assumir como rei de Portugal. Aí o Dom Pedro faz um acordo. Casa a filha, que era menor de idade, era criança, com o Dom Miguel, né, esperando que dessa forma conciliava com o irmão, mas a quem seria a rainha seria a sua filha tal. Porém o Dom Miguel aceita momentaneamente, mas depois entra numa guerra civil, toma o poder, e aí quando o Dom Pedro cai em 1831 numa rebelião, em parte é por causa dos problemas de Portugal, porque ele estava se preocupando mais com Portugal do que com o Brasil. Aí vem o golpe de 7 de abril, é engraçado, nesse dia, no 7 de abril, o Duque de Caxias era muito jovem, e o pai do Duque de Caxias é um dos líderes do golpe. Só que o Duque de Caxias está com o Dom Pedro I e o pai com os golpistas, vamos chamar assim, não é? Grosso modo, vai. O Dom Pedro opta, então, por ir para o exílio, e aí vai participar justamente da Guerra Civil contra o irmão. E morre em 1834, no mesmo quarto que nasceu, no Palácio Queluz, né? Tinha o quê? 36 anos. Viveu pra caramba. Ô, Vila, fala pra Paulinha parar de anotar, que isso tá tudo no livro. Depois eu ia falar isso, porque na aula você fica anotando, você não presta atenção. Tô com mão até com cãibra agora, foi complicado. Ô, Edgar, e essa vai ter cena... gravação disso, né, pra gente ouvir depois. Pause. Vai ficar lá no YouTube e a gente pega depois. Tá bom. Fala, Vila. E essa cena da independência do Brasil vai ser ilustrada hoje também na novela Novo Mundo, novela das 6 da Globo, que mostra, né, este tempo, com algumas passagens reais, mas outras de ficção também, mas eles vão retratar aí a independência com o Dom Pedro I, que é interpretado pelo Caio Castro, que falou que viveu uma expectativa enorme por essa cena, que ele já sabia desde o início da novela que ia fazer essa cena, né? Será que ele leu, sabe alguma coisa sobre independência? Ele sabe que o dia 7 é a independência, será? Eu acho que ele estudou um pouco aí. Eu duvido. Quem é É o Caio Castro. Com todo respeito, eu porque duvido. o Caio Castro tem uma declaração polêmica de que ele não lia nenhum não livro, lia que ele livro, não gostava de teatro bem também. Olha, eu tenho, na minha família tem muitas professoras, né, do curso fundamental hoje, era o grupo escolar. Sim. Na época do filme, quando ela perguntasse quem proclamou a independência, metade da cara, Tarcísio Meira. Porque o filme do Carlos Coimbra é o Tarcísio Meira, a Glória Menezes é a Marquesa de Santos, e aquela atriz sobrenome alemão A mulher do intérprete é a Marquesa. E o Clóvis Bornai é o embaixador francês. E o filme, no fundo, tem um calendário atual. Os caras foram por um calendário, esqueceram atrás. Era uma gafa. É que nem a novela da... Que nem a novela da Record, que era o Egito e tinha um extintor de incêndio. Maravilhoso.